Estamos aqui ao vivo com mais um bate-papo legal TPFest aqui nos espaços jurídicos através do Estúdio TPFest. Hoje a entrevista é com a doutora advogada Sandra Duarte com o tema Jogos Online, ou seja, o perigo oculto dos jogos online e a proteção para nossas crianças. Com o apoio do Vivo Mais Saudável, vamos começar aqui o bate-papo legal. Estamos ao vivo aqui dos estúdios TPFest. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Ei, apresenta pra gente, estamos ao vivo aqui no estúdio TPFest, Sandra. Olá, boa noite a todos. Aqui eu sou Sandra Duarte, eu faço parte dos espaços jurídicos, sou advogada criminalista, atuante e combatente contra a pedofilia, a violência doméstica e estou aqui sempre para auxiliar o que vocês precisarem. Lembrando que a doutora advogada Sandra Duarte é apoiadora dos espaços jurídicos, né? Isso, com muito amor. Estamos com o tema aqui, para começar, quais são os principais riscos jurídicos que as crianças e adolescentes enfrentam nos jogos online? Olha, é um perigo enorme. Hoje em dia, o risco que acontece, o primordial, é os crimes cibernéticos, que é a exposição da criança, a injúria, a difamação, a ameaça, são os casos mais graves que tem, e o crime hediondo, como aliciamento de menores e a pornografia infantil, que é horrível. E esses casos estão crescendo muito, né? Um absurdo. E também tem aqueles pedaços que tem a violência financeira, né? Eles colocam publicidade abusiva, direcionamento a compras que não devem ser feitos, aqueles aplicativos in-game, push game, que muitas das vezes são práticas comerciais que são abusivas, assim, um absurdo. E geralmente quem é o mais ocupado? O culpado, o pai ou a mãe ou os dois, na tua visão? Olha, juridicamente, é uma responsabilidade solidária de ambos, tá? Ou seja, recai igualzinho para os outros, para os dois. Não existe distinção de culpa, ou o pai ou a mãe. O dever legal da guarda, da vigilância e do cuidado do menor é do pai e da mãe. Então, se ele cometer algum bullying, algum ato horrível, né, como crime de racismo ou alguma coisa, os pais respondem igual, de forma igual em qualquer dano que for causado. Inclusive até tios também, tio, não importa, E né? Se é pai, mãe, dano ali vai responder. Vai amigo também, primo, tudo junto, né? tudo, tudo. E muitos jogos possuem aquelas propagandas, como você diz, chats e contatos muito desconhecidos. Quais são os cuidados que devem ser tomados? Ó, o ambiente do chat é a maior parte de entrada da vulnerabilidade que tem para as crianças. A recomendação é configurar para desativar esses chats, não ter chat de voz, não ter configuração para conversa com desconhecido, o uso de avatar e aqueles nicknames. A criança não pode permitir que seu uso real de foto, não tem que permitir falando sobre idade, onde mora. E a cultura do print, o que é? Ensinar o menor a reportar e printar qualquer conversa estranha ou que ele sinta desconfortável imediatamente. E daí isso vai ser uma prova jurídica assim infalível. E quanto mais rápido é a agilidade, né, doutor? E quanto mais rápido, melhor a gente consegue fazer uma defesa. E hoje a gente sabe que tem várias leis, inclusive a lei Marco Civil da internet. Na Sim. sua visão, está ajudando muito hoje, atualmente? Olha, é um pilar fundamental. Uma lei importante que nós temos hoje é o ECA Digital, que o ECA Digital ele veio para corroborar e ajudar essa parte que antigamente, né, não existia. Nós temos a lei do cyberbullying também, que é uma atualização recente que teve maior impacto e isso acarretou entre os jogos e nas redes sociais. E a criminalização desse cyberbullying prevê expressamente quando você é intimidado, humilhado, discriminado, assediado. E isso é para qualquer ambiente virtual. O bullying também, né? As crianças sofrem bastante, né? As escolas também, Muito, tudo. muito, muito, E muito. o diálogo entre os pais e os filhos deve ser importante hoje, né? Quais são dessas novas tecnologias? Você acha que é muito importante o diálogo com o pai e filho, com os filhos, É com a pai? mais que importante, é uma ferramenta preventiva e eficaz.
Nenhuma barreira tecnológica substitui a confiança. A gente tem que entender isso. O diálogo ele impede o isolamento da criança, ele impede que a criança tenha medo e tendo a confiança de contar para os pais que acometeu, que ocorreu alguma coisa, que clicou no link suspeito, que ocorreu alguma forma, ele vai escalar a probabilidade de não existir mais a extorsão nem abuso contra eles. Então a confiança é primordial. E a criança hoje fica muito no quarto trancado e é Sim, difícil esse diálogo, né? Hoje é difícil, a gente muito, repara isso muito. nas reportagens, né? É que a criança fica Eu muito no falo quarto. assim, eu falo assim, o pior perigo não é na rua, é no quarto, é do lado. Então o perigo tá ali dentro da sua casa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E os pais trabalham e não tem tempo, né? E quem se torna mais amigos são aquele que está do lado do jogo, né? Os amigos, né? Assim, os falsos amigos são aqueles que estão ali, né? Mas não, de amizade não tem nada. Por isso que tem que ter muita confiança, deixar a criança se sentir bem segura. Quando ela for contar alguma coisa, não tem que acusar, tem que acolher. E hoje não existe idade. Qual idade você acha que é importante para começar já a falar para a criança? Olha, desde o primeiro contato com a tela. Meu filho tem 6 anos. Ele não usa o celular todo dia. Eu só deixo ele usar sábado e domingo. Mas, assim, idealmente, assim, é com 5 anos e é no mínimo 10 minutos. A neurociência explica isso, tá? Tem que sempre explicar, não falar com os estranhos, não falar, igual a gente fala na rua, não conversar com gente diferente e sempre ter um aplicativo, que tem vários aplicativos hoje em dia que são seguros e gratuitos para você ver o que o teu filho está fazendo. Então, os jogos interativos, quando as crianças têm 8 ou 9 anos, tem que explicar a privacidade, tem que falar dos perigos da foto, isso tudo tem que ser muito bem conversado. E é complicado aquelas crianças especiais que têm autismo, que às vezes não Sim, entende e age com aquela reação e os pais têm aquela dificuldade. Você tem sim. Por isso que é importante ter esse aplicativo, entendeu? O aplicativo é uma ferramenta fundamental. E quais são esses sinais que podem indicar que a criança está sendo vítima desses jogos online? Primeira coisa, isolamento. Esconder a tela quando o pai se aproxima, ela vai pegar a tela e se esconde. Jogar escondido de madrugada, alterações de humor, irritabilidade, ou se não, ansiedade ou tristeza, ou logo quando entrar já sai de uma partida. A queda de rendimento escolar também é muito perigoso. É, perda de interesse em atividades físicas, sociais, escolares e reações de pânico é muito importante quando ela está com muito medo, nervosismo, quando toca e recebe alguma mensagem, a criança se assusta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E-mail também, né? As redes sociais também, amigos Sim, fake que adiciona a criança pensa que é um desenho, é outra pessoa, né? sim. Tem que ensinar para eles também não clicar e não fazer nenhum escaneamento em QR Code, porque ali eles roubam a senha e às vezes até se o celular não for da criança e se for o aplicativo do pai, ele pode roubar todo o dinheiro que tem na conta da pessoa. E tem muitos crimes assim até acontecendo no escritório que nós estamos conseguindo desvendar, porque é o que eu falo sempre. O advogado ele tem que ser instruído, tem que ser estudado, não pode ser um aventureiro. E as crianças hoje querem ter essa facilidade de instalar aplicativo no celular, ver o pai também pagando as contas no celular também quer ter também. Sim, Por isso que é importante ter regras para evitar. Hoje a criança, basicamente, ela não está vivendo na nossa época que brincava brinquedo assim, que os brinquedos. é, Hoje eles a querem gente se tudo machucava digital, né? antigamente na rua tropeçando, né? Hoje em dia eles se machucam pelo cérebro e é muito mais perigoso. Hoje está mais complicado. Na sua visão, as empresas de jogos hoje têm essa responsabilidade. Você acha que tem que ter alguma regra para esse tipo de abuso ou crime dessas plataformas? Sim, elas têm responsabilidade. O nosso Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade objetiva e a plataforma, se ela falhar, tem que ter uma denúncia. Eles têm que ter moderação no chat, controle de idade. Não pode ter criminosos andando livremente, né? Então, assim, a responsabilidade hoje é crucial e o dever e o cuidado dessa criança que é vulnerável é a prioridade absoluta. Com certeza. E estamos aqui ao vivo num bate-papo legal com a doutora advogada Sandra Duarte, aqui nos espaços jurídicos, através do bate-papo legal, com vocês ao vivo. Vocês podem mandar perguntas, e lembrando que essa entrevista vai ser postada em todas as nossas redes sociais. Vamos aqui com o quadro Perguntas dos internautas que vieram para a gente aqui através do site, Clube Jurídico, e todas as nossas plataformas digitais.
Temos aqui a pergunta de Varginha, Minas Gerais, Ulisses. Olá, doutora. Meu filho já é maior de idade. Ele sempre compra os jogos de lançamento na internet. E relata que tem criança de menor de idade que já consegue já fazer compra desses jogos. Isso pode gerar problemas legais para esses responsáveis? Olá. Sim, pode. E é um perigo assim extremo, tá? É um perigo assim aterrecedor, que nós temos que entender o seguinte: eles são seguramente responsáveis solidariamente. Só que o pai também fica responsável. Então a prevenção de se ter aquela cautela, de cuidar, de não ter acesso a todos os atos, é primordial. A gente vê aqui a pergunta do Luiz de Varginha, abraço a todos o pessoal de Varginha, Minas Gerais. Ele fala que relatam que o filho dele compra jogos. É muito interessante essa pergunta. Que ele vê criança comprando jogos de menor de idade. Que é isso, né? Que situação. É um perigo, esses jogos que são comprados é um perigo assim exorbitante, nós não podemos deixar isso acontecer. E quando eu falo, vamos colocar aquele controle parental, é gratuito o aplicativo, então não tem como falar assim, ah, não tenho dinheiro. Dá para se fazer, dá para se fazer, tá? Então assim, lembra que você, pai, mãe, tio, vovó, é responsável. Temos pergunta que vieram aqui no nosso estúdio. Vera, né? Vera do Rio de Janeiro. Olá, doutora. Tenho uma dúvida. A maioria desses jogos não se preocupa com a saúde mental. Como eu posso identificar? Vamos lá. Boa noite, Vera. A saúde mental da criança é primordial. Primeira coisa que você tem que ver é a classificação dos jogos, a classificação etária que se pode ser permitido. E se uma criança vai de 13 anos entrar num jogo que só pode ser 18, o jogo ele pode ser responsabilizado. E o pai também. Então, primordial é ter o controle parental. Basicamente, esses jogos não têm regra para a saúde mental, né? Não, É não tem. pouco, né? Eles estão ali para vender, né? Marketing, né? Por isso que veio a lei agora do ECA Digital, aonde salvaguarda nossas crianças. Era bom se tivesse o jogo para saúde mental que fazia bem, né? É Ah, quem me difícil. dera, né? Fosse igual nessa época, né? Hoje é difícil. E a última pergunta aqui do Rio de Janeiro, Luciana. Olá, sempre acompanho os seus vídeos, doutora, no grupo jurídico. Obrigado, viu? Qual a sua principal orientação para famílias que desejam manter seus filhos seguros enquanto jogam esses jogos online? Vamos lá. Eu tenho uma orientação que eu faço em casa, que nesse caso aqui, santo de casa faz milagre, tá? É esse controle parental. Eu só deixo meu filho usar o celular de sábado e domingo. Tudo eu olho o que ele faz, tudo eu olho. O celular é meu, não é dele. Eu não posso deixar uma criança alienada, porque hoje em dia o celular é uma porta para as crianças conversarem, tudo lá. Mas eu coloco até no meu Instagram, alguns jogos são proibidos, e eu falo isso com coercividade, com veemência. São o Minecraft, o Roblox, o Call of Duty. Ali são o maior índice de pedófilos que existem lá dentro. E quando eu falo isso, eu falo sem medo nenhum, porque são comprovados junto à nossa polícia, junto à FBI. Então, assim, tomem cuidado com esses jogos. Depois dá uma olhada lá no meu Instagram e eu falo com mais profundidade ali. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar aqui no Espaços Jurídicos, que sempre tem novidades, ou procurar a gente, que sempre você tem que ter um advogado especialista na área. Temos pergunta aqui, ó. Boa noite, Váudia. Sou fã dessa maravilhosa no contexto jurídico. Existe uma possibilidade de êxito dessa responsabilização penal e civil das plataformas de empresas? Sim, existe. Se for comprovado que foi verificado todo o andamento de autenticidade, a criança mostrou a foto, fez todo o documento, porque hoje em dia, quando você entra num jogo, você tem que fazer a visualização da face, documento e autorização do pai. Se foi feito isso e a plataforma deixou a criança jogar um jogo onde ela sabia que a criança é menor, eles são responsabilizados. E nós temos o ECA Digital. E eu quero de antemão falar uma boa noite especial para a doutora Vlad, que é uma querida. Eu conheci ela agora há pouco em Brasília. É uma advogada combatente também. E fica meu grande abraço a todos que estão vendo aqui a nossa entrevista. Prazer, viu? E você tem alguma mensagem que você deixa para os pais que estão passando nesse momento? Às vezes tem aquele quebra de silêncio que não quer falar, às vezes tem a situação que o seu filho é agressivo, tem medo. Você tem alguma mensagem para esses pais que sofrem isso?
que está passando esse tema aí, perigos ocultos dos jogos online? Vamos lá, eu quero ressaltar a importância do controle parental. Muitos pais compram consoles ou celulares e entregam para os seus filhos e não configuram os filtros de idade e não configuram os limites que existem nos sistemas operacionais. No iOS, no Android, no PlayStation, no Xbox, existem isso e é gratuito. Gratuito. A tecnologia ela nos dá suporte e ferramentas para ser feito isso. Cabe nós, né, os adultos, gastarmos 10 minutos da nossa vida preservando a vida que está ali na nossa mão. Então é importante que a internet e os jogos não são vilões. Eles fazem parte da cultura e socialização. E desta nova geração, a gente não pode esconder isso. O perigo não está na tecnologia, a gente tem que entender isso. Está na ausência de supervisão. A gente não tem que terceirizar a educação do nosso filho. E sim, nós temos que estar presentes no mundo digital deles. Joguem junto, conheçam os amigos virtuais, monitoram, melhora o software de segurança e ainda mais, o olhar atento dos pais não tem preço. Então, o seu melhor jogo é você estar ali com o seu filho, porque é o que eu falo, eu luto até a última criança parar de chorar. Então, é importantíssimo nós combatermos isso, porque hoje em dia, o jogo online vai acontecer. Só que nós temos que estar ali presente. E vale ressaltar que existem jogos bons também, a cultura faz parte. Sim, né? sim. A gente está falando aqui de jogos que é possível, que tem muitos jogos aí, se você reparar que a criança está na madrugada jogando o jogo, de segunda a sexta tem aquele comportamento que não é normal, alguma coisa está estranha. Sim. E lembramos que estamos aqui ao vivo aqui com a entrevista de hoje e faltou a gente ressaltar, falar alguma coisa que faltou dessa entrevista, alguma coisa que quer deixar aqui pra gente? Olha, eu quero deixar sempre um grande aviso que eu falo. A amizade de seu filho não tem preço. Então, você perder 10 minutos não é perder, é você ganhar uma vida, porque se você não se tornar amigo, aquele oculto que lá atrás pode ser um velho, pode ser uma sem vergonha, ou o que for, vai se fingir de amigo. E quando você perde uma infância, ela não consegue ser reposta. Então, pensem nisso. É difícil a gente falar nesse tema, porque é muito pequeno e muito peculiar você falar de um ser pequenininho que a gente tem que salvaguardar. Mas tem que ser alertado. Então, o que vocês precisarem, o espaço jurídico está à disposição, eu estou à disposição, e é só procurar nas redes sociais que nós estamos aqui sempre para ajudar e somar com vocês. Estamos ao vivo aqui e deixa suas redes sociais, doutora, para quem quiser seguir você, tiver mais dicas, lembrando que faz parte do espaço jurídico através de vários advogados que participam com os temas, só manda para a gente aqui. Vamos lá, se vocês quiserem procurar, meu nome é Sandra Duarte, é só procurar aí nos espaços jurídicos que eu estou sempre à disposição. O Tribunal de Ética veda a gente fazer divulgação da gente, então eu estou aqui para sempre poder corroborar com vocês, sempre. Procure um advogado de confiança, um advogado especialista na área, e que tiver dúvida é só mandar mensagem para os espaços jurídicos, que ele tem vários profissionais, e eu estou lá. Obrigado, doutora. E lembrando que essa foi a entrevista de hoje, e você pode acompanhar nossas redes sociais, nossa agenda, que a doutora tem mais vídeos que vai ser postado para a agenda. Ela faz parte do nosso espaço com novos temas, e você pode mandar sua pergunta e dúvida através aqui nos espaços jurídicos TPFest, ao vivo com vocês na agenda TPFest. Obrigado, viu, doutora? De nada, fica com Deus, e bom junho pra gente. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, viu? E esse foi o Bate-Papo Legal. Uma boa noite a todos vocês e um ótimo feriado. Segue a nossa agenda TPFest aí, que temos entrevista aqui nos nossos espaços jurídicos e também através do Vivo Mais Saudável, através de eventos também artista e também de todos aqui da plataforma digitais. Segue a gente aí, viu? Obrigado, doutora Viana, obrigado, Rita, a todos vocês. E continua seguindo nas nossas redes sociais. Uma boa noite com a imagem de Paulo Franquites. Vou finalizando aqui o Bate-Papo Legal TPFest. Tchau, galera!